Eu vou entrar um pouquinho mais no alumínio para que você entenda que o alumínio em si só não é alumínio. O alumínio ele pode ter várias aplicações e dentro dessas aplicações eles têm várias composições que ele pode se formar. Eu vou contar depois um caso que aconteceu com um amigo meu que ele achou que ia ganhar dinheiro e acabou se arrebentando. Mas eu quero te explicar. O alumínio ele tem 7 características de liga, com no mínimo 99% de pureza. Esse alumínio é que vai desencadear as outras modalidades do alumínio, as outras características. Esse alumínio, que é o alumínio com no mínimo 99% de pureza, ele é o alumínio 1,3x. Aí vem o alumínio 2,3x, que são as ligas de alumínio com cobre, alumínio 3,3x, que são as ligas de alumínio com manganês, 4,3x, que são as ligas de alumínio com silício. Aí vem os 5,3x, que são as ligas de alumínio com magnésio. Aí vem 6,3x, que são as ligas de alumínio com magnésio e silício. Aí vem os 7,3x, que são as ligas de alumínio de zinco. Enfim, ou então ligas de alumínio e silício. Gente, essas variações, para cada variação dessa que eu falei, existe uma aplicação para elas. Eu não vou entrar a me aprofundar muito na liga dos alumínios, mas eu precisava falar dessas características e desses tipos de alumínio para que você não seja vítima do que foi um amigo meu. Eu vou contar o caso de uma forma bem resumida para você entender. Por exemplo, esse meu amigo, ele participou de um leilão da antiga Varig do Brasil, que era uma companhia aérea. E a Varig, por ter declarado falência, ela teve que vender alguma de suas aeronaves para poder honrar os compromissos trabalhistas. Pois bem, ela colocou lá 3 aeronaves para venda. Só que essas aeronaves, elas foram classificadas como sucata, ou seja, elas só poderiam ser vendidas como sucata de alumínio. Elas não poderiam voltar a voar por conta que a vida útil daquelas aeronaves já estava ultrapassada. Então elas, em hipótese nenhuma, a pessoa que comprasse podia transformar ela para ela voltar a voar de novo. Ponto. Pois bem, esse meu amigo foi lá, todo espertão, né, todo cheio da grana, pensou assim, cara, vou lavar a burra, porque um avião todo na sua grande composição é feita de alumínio, vou me dar bem. E aí é onde mora o perigo. O cara ele foi com tanta sede ao pote que ele arrematou 2 desses 3 aviões. E ele arrematou com os valores muito altos, porque ele visualizava que aqueles aviões, por pesarem lá, vamos colocar 4 toneladas de alumínio, ele pensou assim, cara, 4 toneladas de alumínio, vou pagar X, vou ganhar Y, tá, beleza. Pois bem, gente, ele ganhou o leilão dessas 2 aeronaves e a Infraero começou a cobrar eles para ele retirar esse alumínio. Esse alumínio não, essa aeronave, essas 2 aeronaves. O que aconteceu? Na hora que ele foi retirar as amostras dessas aeronaves para poder tentar vender a sucata de alumínio, ele se deparou com a triste notícia que aquelas ligas de alumínio era uma liga de alumínio especial para a aeronave, ou seja, era uma liga pobre. Ela na sua composição não era 99% de pureza. Por exemplo, a latinha de alumínio, ela deve ter algo em torno de 83 a 90% de pureza. Ou seja, a latinha de alumínio, ela consegue um grau de pureza boa, diferente do alumínio aeronáutico, né? Então, o alumínio aeronáutico, a característica de pobreza dele, na área de alumínio, é muito baixa. Por quê? Porque ele não é feito só de alumínio. Ele tem as suas ligas
a liga de litílio, por exemplo, então, ou de sílica, né? Então o que acontece? Aquela aplicação daquele alumínio só serviria para ele vender como um alumínio pobre. Então ele acabou pagando caro pelo alumínio que ele achava que era igual ao alumínio de latinha, e na verdade era um alumínio pobre, pobre, pobre. Ou seja, ele levou tinta e foi grande. Na época eu lembro que ele pagou 90 mil reais em cada aeronave, fora os dias que o hangar ficou cobrando eles, as diárias. Então no final da conta ele pagou 120 mil reais as custas geral, e ele não conseguiu vender nem por 50 mil reais essa aeronave toda ela desmontada. Ele descobriu que as poltronas da aeronave eram feitas de um tipo de alumínio, as paredes da aeronave externa era feita de outro tipo de alumínio, ou seja, era uma sucata mista de alumínio. Em outras palavras, o valor agregado que tinha ali era mixaria em relação ao valor que era do alumínio. Ele fazia menção de tirar 4 a 5 vezes o valor desses 90 mil. Ele achou que iria comprar por 90, iria vender por 400 e apurar mais ou menos uns 400 mil reais. Ou seja, uma lucratividade de mais de 300 mil reais. Então, gente, cuidado com esses alumínios. Outro fator muito importante que eu já falei na aula anterior, sobre a questão das latas de alumínio. Existe fábrica no Norte e Nordeste que ainda produz latas que parecem de alumínio, mas quando você bota a sua ferramenta chamada ímã, ele vai identificar como material ferroso. Então tome cuidado para você não comprar lata com característica de alumínio, pagando preço de alumínio, sendo que é uma sucata ferrosa. Então, eu trouxe essas informações da configuração das séries que compõem as ligas de alumínio para você saber do que você vai encontrar aí no mercado. Beleza? Então, bora para a próxima aula.